4º mês de gravidez, concluídos. Oi, eu sou a Saori e esse é nosso cantinho de consciência. Esse mês foi um mês em que os meus hormônios eu acho que estavam começando a se regular, mas o meu contato com o social ainda está sendo bem desafiador. Apesar de estar menos desafiador do que o primeiro trimestre, eu ainda tô me sentindo um pouco assim, reclusa, assim, vontade de ficar mais na minha, mais quietinha. Mas eu e o Roger, a gente já tá conseguindo ter um contato maior, eu já tô conseguindo... Dentro de casa é muito mais tranquilo, assim. Eu e o Roger, a nossa relação tá cada vez melhor. A gente tá curtindo cada vez mais esse momento, cada vez mais a companhia um do outro. Então, assim, tá sendo a melhor fase da nossa relação, tá sendo bem legal. Com 14 semanas, a minha energia começou a voltar. Os enjoos ainda ficaram um pouquinho fortes, assim, até mais ou menos 17 semanas, assim, ainda tava um pouquinho, mas foi gradualmente, foi diminuindo. Hoje, graças a Deus, tá bem melhor, tô me sentindo muito bem disposta. Com 15 semanas, a minha energia começou a voltar, então eu comecei os meus trabalhos, comecei a me sentir mais eu, assim, consegui me desenvolver mais. Com 16 semanas o meu apetite começou a voltar, então eu comecei a comer melhor, mas assim, coisas muito específicas. Eu não tô muito pra doce, eu tô com um pouco de repulsa, mas arroz e feijão, nossa, pra mim tá sendo a melhor do mundo. Mudanças no corpo. Bem, o meu corpo, eu senti bastante inchaço esse mês. É aquela coisa assim, parece que você tá engordando, mas não é bem engordar, mas eu senti bastante inchaço assim na região abdominal. A barriga já começou a aparecer, né? Então a gente fica naquela, eu tô grávida ou não tô, sabe? Fica uma coisa meio confusa, assim. A gente tá se identificando com o corpo. Meu apetite. Bem, como eu disse, né? Eu tô voltando a sentir vontade de comer. Foi muito legal até esse mês. Teve um dia que eu tava conversando com a minha mãe e com a minha irmã, e aí elas falaram de quiabo, e aí eu fiquei com vontade de comer quiabo. Aí eu falei com o Roger, eu tô com vontade de comer quiabo. Aí a gente foi na busca do quiabo, né? Demorou umas semanas aí pra gente conseguir encontrar, mas foi bem legal, assim, eu aproveitei bastante. Mas eu tô numa coisa de arroz e feijão. Pra mim, às vezes eu chego em casa, né, de manhã sei lá, vou fazer uma caminhadinha e tal. Quando eu chego, eu quero comer arroz e feijão. Pra mim tá sendo assim, variação de humor. Eu tive um pouquinho assim, mas mais pra mim do que para as pessoas que estão no meu convívio, no caso, né? O Roger tá convivendo mais comigo nessa etapa, mas eu fiquei bastante nervosa. Qualquer coisa assim, eu senti as minhas emoções assim subirem, e foi uma coisa assim bem diferente isso. Teve um dia mesmo que eu tava cozinhando uns ovos, assim, 2 deles estouraram, e eu lembro que quando eu fui colocar, eu perguntei se o Roger queria também, ele falou assim, põe pra mim também. Aí eu coloquei pra ele, e aí eu fiquei muito brava que o ovo tinha estourado, sabe? Fiquei com aquela coisa dentro assim, foi culpa do Roger. Intimamente eu tava falando isso, sabe? Mas eu sabia que não era, claro. Eu disse, não, peraí, não é culpa dele. Pode ser o meu ovo que estourou, não é mesmo? Passou. Mas assim, essa sensação de explosão vinha muito forte, muito forte. Teve até um outro dia também que a gente tava almoçando, e aí a gente tava conversando. E aí, do nada, o assunto começou a me irritar. E eu fiquei assim, calada, né? Porque nesses momentos eu acho que a gente tem que guardar pra gente. A gente não deve explodir com o outro. Então, eu fiquei ali sentindo aí que quanto mais ele falava, mais eu vinha aquela sensação, aquela raiva, sabe? E eu comecei a ter uma conversa interna. Respirei profundamente, falei assim, velho, por que eu tô sentindo essa sensação? Não tem uma explicação plausível. Então não é por causa dele, é por causa de mim. Alguma coisa dentro de mim tá fazendo isso explodir. Eu vi que era hormonal mesmo, que eu precisava só respirar, deixar passar. E continuei comendo, ele continuou falando, aí o assunto acabou. E aí depois passou um tempo, quando a gente já tava tranquilo, né? Já tinha passado tudo, eu falei assim, nossa, sabe aquele momento que a gente tava conversando, eu vi uma explosão assim. Nossa, é mesmo? Nem percebi. E eu falei assim, pois é. E foi isso, foi o meu humor, eu tô um pouco bravo, um pouquinho assim nervosa, assim, sabe?
mas nada que as pessoas precisem se preocupar. Melhor momento do mês. Esse mês nós descobrimos o sexo do nosso bebê. Então, pra mim, foi o melhor momento do mês. Foi muito emocionante, porque eu sempre desejei ser mãe de menina. Então, é isso. A gente tá grávida de uma menina. E pra mim foi muito especial, porque passou um filme na minha cabecinha. Eu fiquei lembrando que quando eu era criança, todas as minhas bonecas, elas tinham que ser meninas, sabe? E não sei porquê, acho que é porque eu sempre gostei dessa coisa de vestidinho, lacinho, sabe? Essas coisinhas fofinhas assim. E veio esse filme na minha cabeça. Pros nerds de plantão, eu jogava muito Pokémon. E os meus Pokémons, eles tinham que ser meninas. Podia ser o melhor Pokémon que tivesse. Se fosse menino, então, assim, eu já tava assim, falando com o Royce. É sério. Calma, não fala isso, pode ser um menino. Não, eu tenho certeza, é uma menina. E aí a gente marcou, né, nossa ecografia pra fazer. O médico tava lá e na hora que a gente chegou eu já falei assim, já sabe sexo? Ele, não, calma, tô começando o exame. Foi bem legal. Uns dias antes eu tinha conversado com o senhor. E aí eu comecei assim, vamos conversar aqui uma coisa séria. E eu conversei, tive um papo bem sério com o senhor, sabe? E aí Deus me contemplou, né? Me deu isso de presente com vários sinais que eu pedi, assim. E eu tô me sentindo muito abençoada. Se viesse um menino, claro, eu ia amar do mesmo jeito. Mas uma menina é como se fosse uma coisa de infância, sabe? Foi realmente um presente. Tá sendo um presente tudo, assim. Tanto essa gestação, quanto o andamento dela, tá indo tudo muito bem, sabe? Tá tendo só notícias boas, assim, e aí agora veio essa surpresa maravilhosa que é a nossa Esther. Pior momento do mês. Eu acho que os meus piores momentos foram essas sensações de raiva, porque é bem difícil eu sentir algo assim, sabe? Raiva, sabe? Nervoso. Muito difícil mesmo, bem raro. E aí tava vindo assim, ó, muito de uma vez, e eu tava me assustando com esses sentimentos, assim, com essas emoções, né, essas emoções fortes, mas eu vi que era uma coisa hormonal mesmo, então na hora que vem eu mesmo me justifico, eu já me sinto melhor, já me sinto mais confortável e consigo desviar esses pensamentos, diminuir essa emoção de raiva. Minha percepção sobre o Roger tá aqui do lado, então ele tá me assistindo hoje, né? Bem, minha percepção sobre o Roger, ele tá sendo incrível, de verdade, assim, no primeiro trimestre de gravidez ele foi muito parceiro em momentos que pra mim tava sendo totalmente, assim, eu tava no limbo, assim, ele foi muito parceiro. E agora, assim, como eu disse, a nossa relação, ela tá muito boa mesmo, a gente tá se curtindo bastante, a nossa relação tá sendo muito legal. E ele tem me surpreendido cada vez mais, assim, sabe? E ele, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, assim, ele tem se dedicado a coisas que são importantes pra mim, sabe? E essas coisas que são importantes pra mim também são importantes pra ele. Eu vejo isso, então é como se tivesse uma conectividade entre a gente muito forte. E a Esther veio pra realmente selar isso, então tá sendo bem especial, assim. Esse quarto mês, assim, fechou muito bem pra gente, muito bem pra nossa relação. Aproveitar que ele tá aqui e vamos falar sobre a impressão do pai. Ele não quer aparecer hoje, mas vamos lá. Qual que é a sua impressão desse mês? Então, esse mês foi bem melhor, né? A saúde tá melhorando, então não tive problema nenhum, né? Ela se sentindo melhor, ela estando bem, nós estamos bem. Então, tá tudo certo. Não tem nada a pontuar assim que mudou. Do que ela tava mais fechada, parou, né? Então, tá sendo mais ela, porque antes não tava sendo a Saori, né? Agora ela voltou a ser ela. Então, nós conversamos muito, sempre estamos juntos quando podemos, fazemos nossas caminhadas, nossas conversas, a mentoria que ela me dá também, então tá tudo acontecendo de forma maravilhosa. Tá fluindo, né, lindo? Tá assim. Então ela tem comido melhor, tem até falado que agora tá sentindo o gosto da comida, né? Que antes não tava. Comia por obrigação, agora não. Tá tendo o prazer de se alimentar e alimentar o nosso bebê, né?
variação de humor da Saori, ela sempre é muito prudente em tudo, né? Então até na variação de humor também. Então ela falou alguma coisa aqui pra vocês e tudo mais, mas também pra mim é novidade, porque essa parte interna dela, ela nem divulga muito, ela simplesmente gerencia tudo isso e o que dá pra ver é que ela tá sempre bem, às vezes tem alguma coisinha, mas é algo que eu vejo que não tenho nem que reclamar, né? Nós conversamos até com um amigo na igreja, e ele falou que a esposa dele também tá grávida e tem algumas alterações e tudo mais, e eu não tinha fala, até fiquei feliz nisso. Ele que falou das alterações lá e que ele tem sofrido um pouco, mas não é o meu caso, ainda bem. O melhor momento, sem dúvida, foi quando nós fizemos esse novo ultrassom, né? Sala escura de novo, mas nós descobrimos, né, o sexo da criança. Fiz com ela achando que era um menino e errei. Mas tá tudo bem, né? Que eu saio ganhando de qualquer forma, né? Menina sempre gosta mais do pai, então eu vou ser privilegiado nisso de qualquer forma, tô ciente já. Eu sei. Bom, gente, esse foi o nosso 4º mês de gravidez. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, me acompanhando nessa jornada. Cuidem da sua mente, do seu coração e até o próximo encontro.